noite, igreja, boa noite, Congregação Esperança, e a você que nos visita nessa noite. Estamos aqui outra vez para adorar o Senhor e para te convidar a fazer o mesmo, adorar a Deus conosco neste domingo, nesse dia, o dia do Senhor. Amém? E eu quero te convidar agora a estar cantando conosco esse cântico, que é uma declaração do porquê estamos aqui. Estamos aqui para dizer que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor. A tua igreja, ela te adora. Vamos adorar. Nós te adoramos, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Diga bem forte. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, Tua igreja te adora. Diga mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora.
igreja te adora. Solta a sua voz e diga: tua igreja, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Amém. A tua igreja te adora, Senhor. E essa próxima canção que nós vamos cantar aqui, ele diz: Ele vem para te salvar. Que maravilha, que mensagem preciosa é essa. Saber que o nosso Deus, Ele veio para nos consolar. E Ele quer dizer ao teu coração nessa noite: não se abata, não desanime, não pare. O Senhor, nosso Consolador, o Espírito Santo está conosco, amém? Vamos adorar a Deus, vamos cantar esse cântico, dizendo: Ele vem para me salvar, Ele vem para te salvar. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Oh, glória a Deus. Ele vem para te salvar. Ele vem para te Salvar, diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é, Poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome. sim, Ele virá. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar.
Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplará ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar Ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor. A Deus, toda a honra e toda a glória, Pai, nós entregamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para o nosso momento de intercessão, eu convido vocês a abrirem comigo no livro de Neemias. A gente vai ler no capítulo 4, versos do 4 até o 6. Livro de Neemias, capítulo 4, versos de 4 a 6. E nos diz: Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Nós vemos Neemias agora numa situação um pouco diferente. Eles já estão trabalhando no muro, porém, existem muitos inimigos tentando atrapalhar, tentando desanimá-los, colocando um monte de obstáculos diante deles para eles construírem e terminarem o muro em volta de Israel. Muitas vezes nós também temos muitos inimigos, muitas coisas que têm nos atrapalhado, têm deixado que a gente não esteja diante do Senhor, que a gente deixe de ler a Bíblia, deixe de orar, e nós queremos colocar diante do Senhor, né, esse momento de intercessão, esse momento de estarmos colocando diante do altar do Senhor essas orações. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós engrandecemos o Teu nome, porque nesta noite, apesar dos nossos pecados, o Senhor nos concede estarmos aqui como pessoas que compreendem e aceitam a salvação do Senhor Jesus. Por isso nós somos justificados e estamos diante do Senhor e queremos colocar diante de Ti, para que o Senhor esteja conosco, nos ajude, tire de diante de nós toda a nossa dificuldade, todo o nosso pecado, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida de comunhão com o Senhor. E esteja também, Pai, com aqueles que perderam algum dos seus entes queridos, seja por Covid-19, seja por qualquer outra doença. Nós também colocamos diante do Teu altar aquelas pessoas que têm sofrido com doenças como câncer, doença como fadiga, como ansiedade, como desespero mesmo diante de toda essa situação que nosso mundo tem passado. Nós colocamos diante do Senhor, porque nós sabemos que o único que pode resolver todas essas coisas é o Senhor. Por isso, humildemente, nós nos achegamos a Ti e colocamos diante do Teu altar todas essas petições que nós fazemos ao Senhor, sabendo que o Senhor irá cumprir, irá fazer como for da Tua vontade. E nós sabemos que a Tua vontade é a melhor para as nossas vidas. Por isso nós nos achegamos, por isso nós colocamos isso diante do Teu altar. E tudo isso mediante o nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós o fazemos. E é no nome dEle que nós oramos agradecidos, porque o Senhor nos ouve. Amém.
tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O
Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que a marca da promessa, o selo, é o Teu Santo Espírito em nossas vidas. E nós te agradecemos, Pai, porque nada podemos fazer sem o Teu Santo Espírito, nada sabemos fazer, ó Pai, se não for o Teu Santo Espírito nos conduzindo. Então, ó Deus, esse mesmo Espírito continue conosco, nos abençoando e falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo a todos os queridos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós já afirmamos durante esse louvor, que estamos contentes, que estamos felizes por estarmos engrandecendo esse Deus e reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo o seu poder, reconhecendo que a misericórdia do Senhor está aqui, que a graça dele está aí, está conosco para sermos abençoados, direcionados pelo poder do Espírito Santo, usando a sua palavra. E nós vamos ler agora, vamos dar continuidade ao tema da série, que é Caminhos da Restauração. Caminhos da Restauração. E nós estamos usando, tá, o texto, o livro de Neemias. Durante 4 mensagens, nós estaremos pregando sobre o livro de Neemias, tá? Alguns assuntos pertinentes que nos levam a ter aquela acuidade, aquela percepção, aquele conhecimento, aquele aprendizado de estarmos cada vez mais vivenciando uma restauração de vida. E é isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida, querido. E você que está na sua casa, nós que estamos aqui, estamos unidos nessa fé e nessa disposição mental de buscarmos a compreensão que o Espírito Santo pode nos dar através da sua palavra. Então, vamos lê-la? Vamos ler Neemias capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 14. Tá? Neemias capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 14. Diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Amém? Vamos orar, queridos? Que, Senhor Deus,
nós te agradecemos por podermos estar nesse momento te louvando, celebrando o teu nome e reconhecidos e desejosos sempre de ouvirmos a tua voz. E tu sabes, Senhor, que nós somos carentes da tua palavra. E nós estamos aqui nessa noite, nesse culto, nesse momento especial, nessa unidade de fé, onde estamos buscando aquela orientação que vem do teu coração, ó Deus. Aquela orientação que vem de ti, ó Deus. Pois nós estamos abertos ao teu querer. Queremos acertar, queremos fazer a tua vontade, Senhor. E reconhecemos a nossa falibilidade, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos, Senhor, que dependemos de ti, Senhor. Trabalhe, Senhor, em nossos corações. Trabalhe, Senhor, em nossas vidas através do teu Espírito Santo. E aplique, Senhor, o teu querer aos nossos corações, para que estejamos cada vez mais firmes, buscando uma vida de restauração. Não queremos continuar as mesmas pessoas. Nós queremos mudança. Nós queremos sair da mesmice, ó Deus. Nós queremos te agradar mais, ó Deus. Nos ajude para isso. Trabalhe, nos ajude e forneça a cada um de nós aquela instrução que necessitamos da tua parte. Fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, como nós já afirmamos, nós estamos nessa série, né, que tem mensagens baseadas no livro de Neemias. E nessa série nós estamos falando e compartilhando com os queridos mensagens que acentuarão e que enfatizarão a questão da restauração. Ou seja, estratégias, meios, situações, tá? Avanços, tá? E também algumas lições pertinentes para que a gente possa aprender com a palavra e que com certeza nessa metáfora, nessa analogia, assim como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém e todas as dificuldades que eles passaram e todas as lutas, nós vamos fazer uma metáfora, tá? Para que você possa aplicar na sua vida, para que você possa trazer para o seu dia a dia, trazer para o seu cotidiano. E é isso que nós esperamos. E no domingo passado nós trouxemos uma parte muito histórica também, tá? E nós vamos agora entrar direto no capítulo 4. Então, se você quiser compreender um pouquinho mais da história de Neemias, da história do rei Artaxerxes, que era da Pérsia, né? Rei que governava naquele tempo, e Neemias estava ali como copeiro, na cidade de Suzã, da cidade de Suzã até Jerusalém, 1.500 quilômetros, tá? E Neemias recebe do seu irmão uma notícia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, as portas queimadas, e havia desolação na cidade, havia uma cidade em ruína. E Anani, irmão de Neemias, mostrou toda essa realidade para Neemias. E Neemias não se contentou com essas informações apenas, mas ele se responsabilizou, ele trouxe para si e voltou para Jerusalém. Tá? E se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, então vá no YouTube e procure o sermão de domingo passado, tá bom? E você vai poder acompanhar essa sequência certinha, tá? E nós estamos aqui no capítulo 4. O capítulo 4 nos mostra o povo já construindo o muro. O povo teve muitas vitórias. E naquela assertiva de que Deus nos promete vitórias. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Nós sabemos disso, que as vitórias vêm do Senhor. O Senhor é o dono de tudo, é o Senhor que provê tudo. E dele vem toda a vitória. Mas também ele mostra na sua palavra, e principalmente nesse capítulo 4, que ele nos promete vitórias, mas também ele mostra que nós não estamos ausentes de lutas. Nós temos dificuldades, nós temos provações, tá?
E a partir do momento que você se dispõe para servir a Deus, nós temos a certeza de que problemas aparecerão, de que dificuldades surgirão para nos abafar, para nos sufocar, para que a gente perca aquele foco, aquela direção de servir a Deus. E é interessante que aqui, né, pessoas, povos se uniram para sufocar, para atrapalhar essa construção, né? E é interessante que nesse texto, os samaritanos, no passado, se você lá lê o livro de Esdras, tá? É interessante que Esdras capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3, e Esdras, quando a gente está aqui no capítulo 4 de Neemias, já fazia 13 anos que Esdras tinha ido já para Jerusalém, tá? E 142 anos que o povo tinha voltado do cativeiro da Babilônia. Tempo, muito tempo. Mas é interessante que os samaritanos, que se opunham ao povo de Israel, porque quando os samaritanos foram para o exílio da Assíria, o rei Sargão II fez uma miscigenação com o povo, com os samaritanos, com as 10 tribos do norte, que compreendia e que tinha como capital Samaria. Por isso é chamado de samaritanos. Capital das 10 tribos do norte, Samaria. Capital das 2 tribos do sul, Jerusalém. E essas 10 tribos foram para o cativeiro da Síria. E o rei Sargão II, ele fez uma miscigenação, ele misturou esse povo com vários outros povos. E isso está lá em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 16 até o 41, tá? Aqui o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amatabe, de Sefarvaim, e fez habitar ali nas cidades de Samaria. E daí, entre todos ali, começaram a adorar outros deuses. E mesmo assim, o rei da Síria contratou alguns sacerdotes judeus para que pudesse ali administrar essa adoração ao Deus da terra, ao Deus dos samaritanos, assim que ele chama aqui em 2 Reis, ao Deus da terra, né? E é interessante que nesse texto diz assim: a princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, aos quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportastes e fizesse habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, as quais as matam, porque não sabe como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, habitou em Betel, e lhes ensinava como deveria temer o Senhor. Mas só que, por causa das nações idólatras, porém cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos, e que os samaritanos tinham feito. E os de Babilônia fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartarque, e os sefarvitas queimavam os seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses de Servavaim, né? Então, houve toda essa mudança, essa transformação, onde alguns adoravam o Senhor, mas os povos que foram ali pensavam assim: vamos viver nessa pluralidade na questão de deuses. Então, todos os caminhos levam a Deus. Eles pensavam assim.
Então, não importa, vocês adoram aí o Senhor da terra, o Deus da terra, nós adoramos o nosso Deus, e ficaram assim cultivando e adorando deuses, né? E Deus foi colocando a mão ali, punindo, mas esses samaritanos, eles várias vezes tentavam ajudar o povo de Israel. E quando o povo foi reconstruir o templo, eles se colocaram para ajudar os judeus a reconstruir o templo. Mas os judeus falaram, não, vocês não têm parte conosco. Não que os judeus tinham preconceito na questão dos samaritanos. Não, os judeus não eram racistas, nem chauvinistas, nem bairristas, mas eles eram fiéis à doutrina. E eles falaram, vocês não têm parte naquilo que acreditamos e vocês só vão atrapalhar. Eles foram bem categóricos nessa questão. Eles não aceitaram ajuda. Então os samaritanos ficaram irritados com tudo isso e diz o texto que eles foram atrás do rei da Assíria, né? Isso está lá em Esdras 4, 4 e 5, essa parte histórica, e foram tentar desanimar o povo para fazer a obra. Depois, em Esdras 4, 6 e 7, eles incentivaram o rei, para o rei fazer um decreto para que eles parassem de reconstruir o templo. E eles pararam de reconstruir o templo, por causa desses samaritanos, que eram contra os judeus. E diante de tudo isso, queridos, a gente vê o Neemias, que volta para a sua pátria, só que ele nasceu na Babilônia, ele viveu ali entre os persas, né? Ele viveu entre os persas ali, ele nunca tinha ido para Jerusalém, porque ele não conhecia Jerusalém, Neemias. Mas Deus fervilhou o coração dele para que ele fosse a Jerusalém e ajudasse na reconstrução dos muros. E logo, novamente, os samaritanos, juntos com os arábios, diz o texto aqui, né? Essa somatória de povos, né, que se ajuntaram para combater esse propósito de Neemias, tá? Que se uniram. E diz aqui no capítulo 4 que nós acabamos de ler aqui, tá? Então a gente vê, estavam com ele Tobias, o amonita, né? E estavam também os arábios, né? Estavam também Sambalate, né? Que é uma mistura de samba com Parmalat, não tem nada a ver, tá bom? Samba com Parmalat é Sambalate, tá? E a gente vê também aqui no texto os asdoditas, os amonitas, que se uniram para combater o povo de Israel e Neemias, que estava ali na reconstrução dos muros, tá? Mas Neemias conclama o povo ele faz uma oração muito linda, uma oração imprecatória, onde ele pede para Deus amaldiçoar, que ele pede para Deus punir, ele pede para Deus desprezar, desonrar aqueles que se opõem ao seu povo. Ele faz uma oração muito bonita aqui, e muito forte essa oração, né? Diz assim, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia sobre o seu opróbrio, né? Sobre a cabeça deles, caia o seu desprezo, a sua humilhação, ó Deus, sobre a cabeça desses povos, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de si o pecado que eles cometem, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Eles fazem uma oração imprecatória de maldição, ou seja, nos abençoe e amaldiçoe eles, né? E tem muitos salmos imprecatórios assim, né? Que a gente vê essa realidade implícita ou explícita, né? Porque todas as vezes que o povo lá nos salmistas oram para Deus abençoar o povo de Israel, por tabela, eles estão pedindo para Deus amaldiçoar os outros povos, para que eles percam as batalhas, né?
E isso está bem explícito também. Mas a gente vê Neemias que ora, e o povo começa a construir, chega na metade, mas depois os inimigos de novo investem, e para que eles se desanimem, e eles se desanimam de novo, né? E diz o texto que novamente Neemias ora, pede ajuda, pede socorro de Deus, e ele ora sim ao Senhor, né? No capítulo 4, ele ora ao Senhor, né? E pede ajuda novamente, mas ao mesmo tempo que ele ora pedindo ajuda, pedindo socorro, ele pede para o povo agir, para o povo trabalhar, para o povo fazer, né? E é interessante que o povo volta atrás, o povo começa a reconstruir os muros novamente, e no capítulo 6 diz que em 52 dias eles reconstruíram os muros. Mas não foi fácil, queridos, porque eles tiveram lutas, eles tiveram obstáculos, eles tiveram empecilhos, grandes dificuldades para chegarem naquele denominador comum, que era o propósito de Deus, né? Então, uma lição para a gente. E a gente vê aqui que Deus fez com que esse líder, Neemias, perseverasse. Ele fez com que esse líder não desistisse. Ele fez com que esse líder avançasse na sua fé, no seu conhecimento e naquilo que ele tinha conhecimento sobre Deus. Ele não largou a sua batuta, ele perseverou, ele foi, ele caminhou. Então, ele alcançou o melhor de Deus, que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, queridos, fazendo uma metáfora, pensando um pouquinho na nossa vida, no nosso dia a dia, nós queremos restauração. Você quer restauração, né? E eu também quero sair dessa mesmice, quero servir a Deus como Ele merece. E também queremos receber o melhor de Deus. O melhor de Deus não implica o melhor que desejamos, porque às vezes a gente sabe que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Às vezes a gente fala, o melhor é esse, e Deus fala, não, o melhor é aquele, né? Deus sabe o melhor para a nossa vida. E aqui foi um caminho difícil para Neemias, onde Deus falou com o povo, gerou crescimento no meio do povo, fez com que o povo amadurecesse, crescesse e, acima de tudo, dependesse de Deus. E assim também que Deus quer trabalhar conosco nessa noite, nesse caminho de restauração que Deus tem proporcionado para a minha vida, para a vida da nossa igreja, onde estamos vivenciando essa pandemia, essa situação complicada e difícil, mas estamos aprendendo muita coisa, estamos crescendo com tudo isso, e nós cremos que a nossa igreja não será a mesma, será melhor em nome de Jesus, porque cremos que Deus está gerando no coração do seu povo, em nossos corações, essa perseverança. E nós não queremos desistir, nós não queremos chegar na metade e falar, não, tem muitos escombros, tem muitas dificuldades, estou cansado, estou frustrado, estou fracassado, estou com medo, não tem mais como. Mas Deus quer mostrar, eu estou contigo, eu posso desfazer todos esses laços que estão te impedindo de você avançar. Esses entulhos que estão colocando na sua vida, para entulhar a sua vida, para mostrar para você que tem muitos boatos, como no texto aqui, por 10 vezes falaram assim, o inimigo está chegando, nós não temos jeito. Eles semearam boatos no meio do povo, para que o povo cresce nesse boatos. Mas ali havia um líder, com o coração firme em Deus, e não acreditou, orou, agiu, trabalhou, teve fé e teve perseverança. E Deus quer que você possa estar concluindo essa obra que Ele começou na sua vida e através da sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na nossa igreja. Não deixe nada pela metade, não jogue a toalha, não desista, mas confie que Deus começou uma boa obra, Ele vai completar essa obra em você e através de você, querido. Então, nessa noite, nesse domingo, nesse culto, eu gostaria de estudar esse tema que o texto deixa bem assim claro para a gente. Perseverança. Perseverança para alcançar o melhor de Deus.
E eu quero o melhor de Deus. E às vezes esse melhor de Deus não é o melhor que eu penso que é o melhor. Porque Deus, Ele é poderoso, Ele é sábio, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E Ele vasculha as nossas vidas, entra no porão da nossa alma, e Ele entra nos cômodos da nossa alma, e Ele trabalha. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe como atingir, Ele sabe como fazer, Ele sabe como mudar, Ele sabe das nossas necessidades. E querido, e afirmado nessa certeza de que nós estamos aqui. Não queremos brincar de vida cristã, mas queremos fazer mais para Deus. E queremos ser úteis nas mãos desse Deus maravilhoso. Então vamos perseverar, vamos nos sustentar cada vez mais nessa obra que Deus colocou na nossa vida, sabendo sempre que nós dependemos do Espírito Santo. E a palavra de Deus é clara, Ele fala assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas Ele fala que Deus efetua em nós tanto querer como realizar. Deus tem exigências para a gente, Deus cobra a gente, Deus tem o melhor para a gente. Mas nessa caminhada de fazermos a vontade de Deus, a gente tem que crer que Deus efetua em nós tanto querer como realizar. Se eu falo eu quero, foi o Espírito Santo que me aguçou para isso. Se eu falo eu tenho força para fazer, é o Espírito Santo que me está me capacitando, me empoderando para que eu possa fazer isso. Você viu que a gente possa, com essa marca da promessa que a gente tem, com esse selo do Espírito Santo, que a gente possa vivenciar essa realidade. E se inimigos querem entulhar a nossa vida, nós estamos com a força de Deus para tirar todos os entulhos e para entrar nas águas caudalosas do Espírito Santo. E para vivermos nessas águas que refrigeram a nossa vida e que traz paz ao nosso coração. Você crê nisso, queridos? Olha só quanto tempo que se passaram, 142 anos que o povo saiu do cativeiro da Babilônia. Mas eis que Neemias chega, eis que Neemias observa, eis que Neemias ora, eis que Neemias conclama o povo e busca essa unidade de trabalho. Isso que é importante, né? E a gente vê nesse texto todas essas lições pertinentes para a gente avançar, para a gente viver a cada momento. E eu convido a você a fazer algumas observações nesse texto sobre a questão dessa perseverança para alcançar o melhor de Deus. Primeiro ponto é na perseverança que eu aprendo que a vida cristã é uma batalha sem trégua. Ou seja, eu aprendo nessa perseverança que eu tenho que continuar. E eu sei, querido, que muitas vezes a gente quer jogar a toalha. Não é fácil. São coisas que sufocam a nossa alma, que traz ansiedade, que traz tristeza, que traz aquele não entendimento. A gente não sabe por que certas coisas estão acontecendo. Essa semana mesmo visitei uma irmã da igreja que o filho faleceu de Covid. Que tristeza! E a gente fica sem palavras, sem ações. Mas como é gostoso quando Deus, o Espírito Santo, nos guia para que a gente possa estar ali e falar da palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Isso é importante. E se você que está aí pronto para está desanimado, creia que Deus pode gerar em você essa perseverança. Eu sei, querido, eu tenho fé que por mais das minhas falhas, das minhas dificuldades, das minhas má compreensões, eu sei que eu vou chegar até o fim daquilo que Deus tem para a minha vida. Porque eu sei que Deus vai me preservar até o fim. É Deus que vai me preservar. Porque se depender de mim, a gente tropeça, a gente começa a resmungar, a gente não recebe aquela bênção, a gente começa a se irritar e até ficar decepcionado com Deus. Mas é o momento da gente falar e pensar assim: eu sou invencível diante dos meus inimigos, diante dos problemas, até cumprirmos os propósitos do Senhor. Eu sou invencível. E sou imorredouro também, até cumprir os propósitos de Deus. Depois de cumprir, Deus sabe a hora.
o momento certo. Então, queridos, nós estamos nas mãos desse Deus, que tem propósitos, promessas para você, para mim. E nós somos mordomos dele. E estamos aqui no mundo para fazer e realizar a vontade dele. Então creia que nessa perseverança eu aprendo que a vida cristã é uma batalha sem trégua. Ou seja, eu tenho oposição, eu tenho dificuldade. E como a gente enfrenta a fúria e os desdéns dos nossos inimigos. Esse texto nos mostra, é impossível fazer a obra de Deus sem oposição. A gente tem oposição. E às vezes, quando a gente fica muito confortável, a gente já fica preocupado. As coisas estão indo dando muito certinhas, né? A gente fica preocupado. Estava conversando com o irmão essa semana, a gente estava até compartilhando isso. Porque uma das coisas que a gente está seguro na vida cristã, nessa caminhada cristã, é que as provações vêm, é que as dificuldades vêm. Quando a gente começa a agradar a Deus, fazer o propósito de Deus, espere. Mas uma coisa maravilhosa que a gente sabe é que Deus está presente com a gente. A mão do Senhor está conosco. E eu não troco essa mão, essa ajuda, essa assistência por quaisquer meios que venham me favorecer. Porque eu quero fazer a vontade de Deus. E a gente luta para isso, né? E Neemias nos ensina alguns princípios importantes aqui. O primeiro princípio é que os inimigos se unem para paralisar a obra de Deus. Aqui nesse texto, como eu já até falei, né, a gente vê Sambalate veio do norte, Tobias veio do leste, Gesem, os arábios vieram do sul, os amonitas, os asdoditas, né? Quantos inimigos se uniram? E não é nisso mesmo que a gente vivencia. Nós estamos aqui cultuando a Deus, mas há uma batalha espiritual para te atrapalhar. Há uma batalha na sua casa para te atrapalhar. Para que você não se consagre a Deus, para que você não o sirva como Ele quer, como Ele deseja. Então há um complô contra a gente, né? Então a gente vê uma conspiração nesse sentido. Inimigos que se unem, inimigos físicos, tangíveis e, acima de tudo, inimigos espirituais. E Paulo falava que a vida dele era como um estádio, uma arena, onde ele sabia que tinha anjos do Senhor e anjos caídos, demônios que estavam lhe observando. E a gente sabe disso, nessa atmosfera invisível que a gente não vê, tem demônios para nos distrair, para gerar opressão em nossa vida. E esses demônios usam pessoas não cristãs para nos atrapalhar, para nos entristecer. E oprimem até pessoas cristãs para nos oprimir. Por isso que nós devemos estar cada vez mais seguros nas mãos de Deus. E acreditar que há essa conspiração. A vida cristã não é um mar de rosa. Tem lutas, tem dificuldades, mas tem o Senhor ao nosso lado. E isso basta, em nome de Jesus. Os inimigos estão cheios de ira por causa do progresso da obra de Deus. É o que estava acontecendo, o muro estava crescendo e eles ficaram irritados com tudo isso. A gente vê também que a restauração de Jerusalém provoca ira dos adversários. Isso está no capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalate, ouvindo que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. Fez bullying dos judeus. E a gente vê nesse texto aqui que os inimigos escarneceram o povo de Deus para achatar-lhe a sua autoimagem. Ele usa a arma do escárnio. O inimigo tentou diminuir a autoestima do povo de Deus, chamando-o de fraco. O inimigo fez chacota do povo de Deus, ridicularizando o valor e a consistência do trabalho deles. Isso a gente pode ver nos versículos 2 e 3. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Que fazem estes fracos judeus? Permitiste-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia?
Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Olha só, chamam de fraco, brincam. Vocês não vão conseguir pegar essas pedras que foram queimadas, tudo aí, né? Sem auxílio de nada, vocês não conseguirão. Então, com ele, Tobias, o amonita, disse: ainda que edifique vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ainda que você edifique, uma raposa baterá nesse muro, esse muro vai cair. Isso não é fazer chacota? Isso não é brincar? E mostrar que a consistência do muro era nula? Tá, queridos? Então, é por isso eles passaram. Enquanto os judeus estavam trabalhando na reconstrução dos muros, seus inimigos faziam piadas, faziam bullying. A resposta à ira e ao escárnio do inimigo é a oração. Aqui a gente pode ver, até nosso irmão Ayrton, presbítero Ayrton, leu o texto no momento de intercessão, onde Neemias, ouvindo tudo isso, ele vai e ora. A oração é fundamental para a nossa vida, querido. E a primeira coisa que Neemias faz é uma oração imprecatória. Neemias nos ensina que a oração é a coisa mais prática a se fazer na crise, mas também ela não é um substituto da ação. Tem muitos que só ficam orando, mas não agem. Até são espiritualistas. Quando oram, mudam até a voz, né? Provoca aqueles delírios, né? Mudam a entonação, mas não adianta nada. Eu lembro quando eu me converti, tinha um pastor que orava muito bonito, e eu comecei a copiar a oração dele. Fazia aquela introdução bonita: santo, 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 Deus onipotente. Eu falei: eu quero fazer uma oração dessa, gente, né? Uma oração poética, tão bonita. Natanael Leitão, ele orava, nossa, gente, que coisa fantástica, poesia pura. E eu ficava assim: eu quero orar. Daí eu comecei a anotar, olho aberto ali, anotar as palavras, né? As conjunções, tudo certinho. Falei: vou abafar. Daí comecei a orar, falei: nossa, sem graça. Porque não saía da minha vida, não brotava das minhas necessidades. Era algo assim, secundário. E Deus não quer isso, né? Deus quer a oração que brota de um coração sincero. Oração que vaza de um coração que teme e ama Deus. E que mareja da nossa mente esse orvalho tão gostoso de saber que Deus tem um frescor para a nossa alma a cada momento. Fiz até poesia. Mas é isso, queridos. Deus, Ele quer a sinceridade do seu coração. Ele quer a sua vida. Tá? Isso é importante. E Neemias faz essa oração imprecatória, uma oração de desonra aos ímpios, aos inimigos, uma oração de aviltamento, uma oração de humilhação, de vexame, de ignomínia aos inimigos. E ele ora, né, de uma forma assim tão forte: caia seu opróbrio sobre a cabeça deles, a humilhação sobre eles, faz que sejam despojo numa terra de cativeiro, que não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o pecado deles, porque eles te provocam a ira, Senhor, na presença dos que estão edificando o muro. Então, isso foi importante. E a oração nos capacita a dar vazão aos nossos sentimentos. E dando vazão aos nossos sentimentos, vai dar vazão também às nossas ações. E nos capacita a gente olhar as crises, os momentos difíceis na perspectiva de Deus. Como Deus olha as coisas. Tá? Oramos, pedimos. E Cyril Baber, né? Ele escreve um livro muito legal sobre a liderança, e ele baseia essa liderança sobre Neemias. É um livro bem fininho. E ele fala que a oração é parte imprescindível da sanidade mental. Quanto mais você ora, você tem uma sanidade mental, você tem um equilíbrio. Já parou, já pensou nisso? Né? E para nós, você pegar a palavra sanidade,
você colocar um T antes do I, fica santidade. E quanto mais você ora também, você tem uma vida espiritual cheia de santidade. Porque você está diante de Deus, você está diante do trono de Deus. E não tem o que enganar, não tem o que esconder de Deus. Deus já te vê nu ali espiritualmente. E Ele sabe dos teus defeitos, Ele sabe dos teus pecados. E nessa busca de restauração, não basta os inimigos ficarem nos chateando, mas o que importa para a gente é não chatear Deus, é não entristecer Deus, é fazer a vontade de Deus a cada momento. Então, para a gente vencer essa orquestração do inimigo, os inimigos estão aí confederados, querendo aumentar a pressão e usam duas estratégias: promover confusão no nosso meio. Olha só o versículo 8 aqui, diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O inimigo, tá? O inimigo, ele faz essa orquestração. Tá? Primeira coisa, atuar com confusão no nosso meio. Que Deus nos ajude nisso, queridos. Que a gente esteja preparado, que a gente esteja vigiando, que a gente tenha aquela acuidade, aquela percepção de falar: isso não é de Deus, isso não procede de Deus. Eu te amo, irmão, mas essa voz tem que ser silenciada, tem que ser emudecida, porque não vem de Deus. Jesus fez isso com Pedro, porque Pedro falou para que ele não subisse a Jerusalém e morresse lá na cruz. Mas Jesus falou para Pedro: arreda de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, você fica aqui, mas Satanás vai embora. Né? Eu achei legal, porque ele não fala: Pedro, Satanás, vai embora daqui. Não, ele fala: arreda de mim, Satanás. Pedro, você fica aqui, eu quero trabalhar com a sua vida. Amém? E às vezes Satanás usa voz, usa atitude de pessoas para gerar essa confusão. E a segunda foi de atacar. Né? Atacar, porque o inimigo queria matar, queria paralisar a obra, queria acabar mesmo com toda essa obra. Mas Deus é maior do que tudo isso. Deus pode tudo isso em nome de Jesus. Né? Então Neemias aqui, ele usa duas armas novamente. A oração, versículo 9 aqui: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra ele dia e noite. Novamente, oração, queridos. E foi aqui a palavra que eu achei interessante: vigilância. Né? Vamos orar, mas vamos pôr guardas dia e noite, para que eles não se aproximem da gente, para que eles não atrapalhem, para que eles não matem a gente, para que eles não acabem com a minha família. Não basta orar, tem que vigiar. E é aqui preciso a gente ver essa estreita conexão entre o céu e a terra, quando a gente ora. E também entre a confiança e a boa organização. Eu tenho que confiar, mas tenho que fazer uma boa organização das coisas, né? Eu tenho que ter fé, mas eu tenho que ter obras também. Não adianta eu falar: eu tenho fé e não faço nada. Precisamos vigiar sempre, dia e noite. E a gente vê que na história do povo de Israel, muitos caíram porque não vigiaram. A gente vê Sansão, que caiu não diante de um exército, mas no colo de uma mulher. Davi, ele não perdeu a mais importante batalha de sua vida no campo de guerra, mas na cama do adultério. Você já parou para pensar? Né? O apóstolo Pedro, porque não vigiou, dormiu, e porque dormiu na hora que devia orar, negou o seu Senhor. E às vezes nós vivemos essa realidade. Salomão, um homem mais rico do seu tempo, e o homem mais sábio do seu tempo, ele caiu com alianças erradas, caiu no pecado, permitiu a idolatria no meio do povo de Israel. Salomão. E quando ele escreve Eclesiastes, ele fala: corri atrás do vento. Ele já velho, ele fala: o que é a vida? A vida não é nada. Corri atrás do vento, é vaidade atrás da vaidade. Ele destaca isso. E ele fala para a gente de uma forma precisa. Salomão, que teve 1000 mulheres,
700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres, já pensou? Eu já com uma já é uma grande dificuldade da gente cuidar bem, a gente fazer as coisas, né, de paparicar, tudo. É difícil, né, Otávio? É difícil, né? Ele, 1000 mulheres, já pensou, Danilão? 1000 mulheres. E por causa desses casamentos, desse ajuntamento, ele teve que fazer parcerias na idolatria, alianças com povos pagãos. E por isso que ele fala, olha, comecei bem, mas quase terminei mal. E tem gente que começa muito bem, continua bem e termina bem. E é isso que Deus quer de nós. Mas Salomão quase terminou mal. Ainda bem que ele escreveu o livro de Eclesiastes, que é uma confissão, que significa o pregador. Ele não teve vergonha de falar do que ele errou, do que Deus fez na vida dele. E a gente vê que no versículo 6 aqui, no capítulo 4, o povo recobrou o ânimo para trabalhar. Isso é relevante para a gente. Queridos, na perseverança, eu aprendo isso. Eu aprendo que a vida cristã é uma batalha sem trégua. Ou seja, que Deus nos prometeu vitórias, e muitas vitórias. Mas Deus fala também que nós teremos oposições, teremos batalhas, teremos inimigos, teremos lutas, teremos dificuldades. Mas Ele está conosco. E a gente vê aqui também outro ponto na perseverança que eu aprendo aqui, é a importância de não desanimar diante das dificuldades que aparecem. De não desanimar. E às vezes tem muita gente aqui durante esse culto prestes a desanimar. Estão desanimadas, né? E em que projetos, desafios, trabalhos ou estudo você desanimou durante a realização e acabou desistindo de prosseguir? Pense bem. O que acha que faltou para você continuar? E Deus, Ele sempre coloca para a gente um recomeço. Quando Caim, ele ofereceu um holocausto a Deus, ele colocou no altar de Deus aquilo que ele plantava, aquilo que do campo ele colhia, e Deus não aceitou. Daí Deus fala para ele, por que você está irritado, Caim? Teu semblante está caído. Você está bravo, não está, Caim? Porque você não ofereça de novo um holocausto. Porque o pecado está à porta e cumpre a ti a dominá-lo. O que eu acho interessante é que Deus falou, faça de novo, Caim. Você errou a primeira vez, não deu certo. Faça de novo. É isso que Deus estava falando para Caim. Né? Mas a gente sabe na sequência da história que ele não fez de novo, matou o seu irmão. Né? Então aí o primeiro culto na história teve morte. 2 irmãos cultuando a Deus. E um morreu. Já pensou? Né? Então a gente vê Deus ali com aquela paciência, falando, Caim, faça de novo. Estou dando outra oportunidade para você. Então, queridos, é momento da gente prosseguir. É momento da gente vencer o desânimo. Vencer tudo aquilo que está nos atrapalhando, que está nos engessando, né? E um psicólogo falou que a doença mais mortal que existe no mundo é o desânimo. É o desânimo. Porque o desânimo é uma doença tão terrível, porque ela é universal, todos estão sujeitos a passar, todos ficam desanimados. Ela é recorrente, porque acontece muitas vezes. E ela também é altamente contagiosa, porque outros ficam desanimados quando estão convivendo com desanimados. Ela não é contagiosa? Se eu estou desanimado, eu vou contagiar os outros também. E é uma doença mortal mesmo. Quantos que não partem para o suicídio? Quantos que já desistiram de viver e eles estão sobrevivendo? Estão tendo uma vida suportável no casamento.
onde às vezes casais vivem naquela guerra fria, onde não tem briga, onde não tem nada. Mas de repente eles chegam assim, pastor, vamos nos separar. Mas como? Porque viviam uma guerra fria, não estavam mais suportando, não estavam mais aguentando. E Deus, Ele quer que a gente possa vencer tudo isso em nome de Jesus. Então, o que fazer diante do desânimo? O que fazer para que o desânimo seja curável na nossa vida, em nome de Jesus? E aqui Neemias mostra para a gente até isso, né? O que ele mostra para a gente é as causas do desânimo. A primeira causa é a fadiga, simplesmente cansados. E aqui no versículo 6 diz assim: assim edificamos todo o muro e fechou-se até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E no versículo 10, então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar mais o muro. Vamos parar na metade. E essa é a dificuldade. O maior empecilho é quando a gente está fazendo alguma coisa, e quando a gente chega na metade desse trabalho e começa a ver os escombros, né, os cacos e muitas coisas, fala, está difícil, não termina, né? E daí a gente para com tudo, E ontem foi uma bênção. Ontem eu estava meio apreensivo por causa de algumas situações, de algumas realidades que estavam trazendo tristeza ao meu coração. Mas eu cheguei no momento e orei ao meu Deus. E pude descansar nele. Descansar mesmo. Eu falei, Senhor, eu dependo de Ti. Já fiz todas a minha parte. Tudo aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora é com o Senhor. E eu quero descansar em Ti. Mas foi uma bênção, queridos. Deus trouxe paz ao meu coração. E Deus concomitantemente respondeu, mostrando o que Ele queria para a minha vida. Isso é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Porque às vezes a gente começa a viver nessa situação de coisas que sucedem, né? Muitos problemas, eu não saio disso, fico patinando, mas tem aquele momento de falar, basta, já fiz a minha parte. Eu preciso de Deus na minha vida. E que Deus me ajude. E é interessante aqui que o povo estava cansado. Diz o texto aqui no versículo 10. Então disse já desfaleceram as forças dos carregadores. Estamos cansados. E isso é causa do desânimo, a canseira, né? Onde a gente intensifica as nossas forças e a gente começa ali a agir e o desânimo aparece na metade da tarefa. Porque a gente está gastando o nosso tempo, nossos recursos, as nossas forças em coisas que às vezes não são prioridades. São urgentes, mas nem tudo que é urgente é prioridade. Porque a gente vive nesse mundo, né? Tudo é urgente, pastor é urgente. Falei, não, calma, né? Vamos reorganizar, vamos colocar no papel o que é urgente na nossa vida, o que temos que fazer de fato que vai poder mudar, que vai poder trabalhar, que vai poder reconstruir. E é interessante, a gente vai falar mais disso. Tem um escritor, Richard Koch, é isso mesmo, Richard Koch, viu, Otávio? Richard Koch, ele é professor de inglês, né? Então, ele é consultor de gestão britânico e ele escreveu o princípio 80/20. E esse princípio é legal, que é gastar 80% do nosso tempo nos 20% do nosso trabalho que produzem a maioria dos resultados. Porque às vezes a gente gasta 80% do nosso tempo, né? E em coisas que não levam a nada. Já parou para pensar? Né? Então, ele fez esse princípio da gente gastar 80% do nosso tempo em 20% das coisas que a gente vai alistando, e se a gente alistar, a gente vê que 80% das coisas que a gente faz são coisas triviais, coisas fúteis, coisas que não levam a nada. Mas 20% sim. Então, inverta isso.
Inverta o seu tempo. Você gasta mais em coisas triviais, nas coisas certas que às vezes você, alistando essas coisas, só tem 20% de coisas sérias, boas, que edificam e que podem se multiplicar para o teu bem, né? Então, nessa parte de descanso é muito importante para a gente vencer a fadiga. A frustração também é outro problema que causa desânimo, né? E o povo aqui no versículo 10 fala, né? E os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Quem já fez reforma sabe disso. Os escombros, né? São muitos, Senhor, e não dá. Estou desanimado. Frustração. E em terceiro lugar, a gente vê o fracasso. Versículo 10. O fracasso. Como você trata o fracasso em sua vida? Você sente aquela autocomiseração, coitadinho de mim, você começa a reclamar, ou seja, a culpar os outros. E a diferença entre vencedores e perdedores está em que os vencedores sempre veem a derrota com um revés temporário. A diferença entre os vencedores e os perdedores é que os vencedores sempre veem a derrota como um revés temporário, né? Então essa derrota é temporária. Eu posso acertar, eu posso vencer da próxima vez. Não vou abaixar as minhas armas, mas vou continuar lutando para prevalecer. E por último, o versículo 11 e 12, que disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha só, versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então as pessoas, os próprios judeus que moravam perto desses inimigos, começaram a vociferar, começaram a declarar esses boatos por 10 vezes. Eles virão e acabarão com a gente, eles virão e acabarão com a gente, eles virão e acabarão com a gente. Boatos. E às vezes nos surge isso, você não tem mais jeito, a sua vida não tem jeito, você não vai prosseguir, você não vai terminar essa obra, você não vai concluir. Boatos diante da misericórdia e do poder de Deus. Então, queridos, que Deus possa nos libertar desse medo. E os judeus aqui começaram a ouvir essas ameaças e tiveram medo. E o medo começou a desanimar, a engessar a vida deles. E que Deus possa estar nos corrigindo nessa caminhada, em nome de Jesus. Queridos, esse texto nos mostra uma perseverança do povo que estava para reconstruir os muros de Jerusalém. E uma perseverança que a gente está fazendo, podemos fazer, que é uma metáfora, né, uma analogia, uma comparação da perseverança que nós temos que ter para a gente restaurar a nossa vida, restaurar o nosso casamento, restaurar nossa vida profissional, restaurar nossa vida espiritual, crescer e amadurecer. E Deus está colocando à nossa disposição tudo isso. E eu gostaria de terminar agora falando dessa perseverança. Uma perseverança que mostra para a gente que nessa caminhada nós temos que aprender que a vida cristã é uma batalha sem trégua. Não fique só vendo os louros, as conquistas. Mas saiba de uma coisa, que as lutas estão aí. Mas maior é o Senhor em tudo. E muitos são os que estão com vocês, queridos, do que os que estão com eles. Conosco está o poder de Deus. Está Deus Todo-Poderoso. Você acredita nisso? E nessa perseverança eu aprendo a importância de não desanimar diante desses obstáculos. Diante dessa orquestração dos inimigos que querem acabar comigo, das dificuldades que aparecem. Eu não quero desanimar, eu não quero ter medo, não quero vivenciar, fazer com que o fracasso venha me engessar, não quero também ter essa vida de fadiga, de cansaço,
onde eu gasto meu tempo em coisas triviais e não nas coisas importantes. E eu quero ter uma vida cada vez mais aos pés de Deus, confiando que Deus pode me preservar nos propósitos dele, para que eu persevere cada vez mais firmes nesse Deus. Amém? Eu convido a você, querido, a semana que vem, esse sermão tem mais 2 partes sobre esse capítulo 4. E na semana que vem a gente vai continuar esse estudo sobre a perseverança para alcançar o melhor de Deus. A perseverança para alcançar o melhor de Deus. Que Deus ajude a nossa igreja. Que Deus ajude a cada um de nós a não desistirmos, mas a perseverarmos, a lutarmos até o fim, a não desistirmos e acreditarmos que com Ele está o braço de força, com Ele o nosso braço de carne para lutar, mas com Deus está o nosso braço de força para nos ajudar. Creia que Deus vai preservar você nessa luta e você vai sair dessa luta mais que vencedor. Então, que Deus possa restaurar a sua vida e que você nessa noite possa fazer essa oração. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor, em nome de Jesus. Então vamos cantar essa canção, vamos cantar esse louvor, para que Deus venha com o poder dele a te restaurar, em nome de Jesus. Os teus pensamentos são mais altos do que os meus, muito além do que eu possa imaginar. As evidências querem limitar meus sonhos, mas o meu coração está firmado em ti. Eu posso estar abatido, mas sinto impulsionado a
Eu não me renderei. Eu não me renderei. Levo a minha voz e clamo a ti, Senhor. Restaura-me. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem sonhado pra mim. Restaura-me, que não passe de mim teu Espírito, que não passe de mim tuas promessas. Restaura-me, restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Vamos, queridos, vamos estar orando nesse momento? Amado Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que você tem feito por nós, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos porque a tua palavra trouxe paz ao nosso coração, alento, desafio, para que sejamos aquilo que tu queres, ó Deus. Nos ajude para isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre, Senhor, pronto para restaurar a nossa vida. Desde que haja em nossos corações essa vontade, essa contrição, esse arrependimento, esse desejo, Senhor, de cumprir aquilo que tu tens e queres para as nossas vidas. E nós queremos, Senhor, vidas restauradas. Nós queremos ter uma igreja restaurada. Nós queremos ter, Senhor, uma Campinas restaurada. Nós queremos ter um Brasil restaurado, Senhor. A começar em mim, Senhor, a começar em nós, Senhor, que possamos ver essas mudanças, Senhor, que possamos ver essas transformações, que possamos ver essas alterações, Senhor, a começar no teu povo, ó Deus, porque nós temos que muito construir, nós temos que avançar, nós temos que progredir, nós temos que expandir, Senhor. Por isso, Senhor, atue em nossas vidas com o poder do Teu Espírito, Senhor. Realize em nós, Senhor, a Tua vontade, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que os obstáculos aparecem e aparecerão. Problemas aparecerão, inimigos aparecerão, porque querem sufocar o Teu crescimento, ó Deus, o crescimento do Teu Evangelho, o crescimento do Teu reino. Mas sabemos que o Senhor tem a última palavra. O Senhor está conosco, o Senhor cumpre os teus propósitos, ó Deus. E nós cremos que do Senhor vem o poder, vem a força para estarmos bem afinados, para estarmos bem, Senhor, conectados com o teu Espírito Santo. Ó, amado Deus, se alguém, Senhor, nessa noite está desanimado, se alguém, Senhor, está com a sua vida em ruínas, Senhor, que hoje seja um dia, Senhor, de reconstrução, que hoje seja um dia de transformação, que hoje seja um dia, Senhor, de restauração, Senhor. Que esse querido possa, Senhor, ter esse salto da fé, Senhor, correr para os teus braços, Senhor, e reconhecer que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ó, amado Deus, coloque essa ação, coloque, Senhor, essa vontade, esse desejo em nossos corações para avançarmos nessa vida. E se houver alguém que está sendo oprimido por Satanás, Senhor, que o Senhor possa estar desinstalando, Senhor, toda essa opressão em nome de Jesus, para que não haja confusão, para que não haja medo, para que não haja, Senhor, fracasso, Senhor, porque derrotas nós podemos ter, nós estamos suscetíveis a derrotas, mas, Senhor, nós sabemos que essas derrotas são temporárias em nome de Jesus. Vamos vencer com a Tua ajuda. Vamos conquistar com a Tua ajuda em nome de Jesus. E que cada querido nessa noite, com a sua luta, com a sua dificuldade, com a sua crise, possa compreender tudo isso, ó Deus. Que o Senhor está bem juntinho,
para restaurar, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que a paz e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o poder e o amor de nosso querido e bondoso Deus, e que a unção, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam em nós, servos de Jesus, estejam sobre nós, Igreja Viva de Jesus, para que possamos perseverar, para que possamos avançar, para que não venhamos a desistir daquilo que tu tens e queres para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Segue então os avisos. Nós vamos lembrar, vai aparecer aqui na tela da igreja, né, na transmissão, o dízimo e a oferta, o compromisso que nós temos feito, né, com o nosso Deus. Está aparecendo a conta da igreja, o banco. Faça esse compromisso, nos ajude. Nós estamos propagando o reino e dessa forma nós estamos também sendo ajudados por vocês. Sobre a volta do culto presencial aos trabalhos da igreja, né, o conselho ele vai avaliar na próxima reunião em setembro. Mesmo que volte, né, irmãos, os trabalhos, nós vamos continuar com os trabalhos online também, porque nós temos a intenção, né, tem pessoas que às vezes não conseguem vir ao culto, é a oportunidade de também ter online. O estudo da família, que nós tivemos a experiência essa semana, muito bom, uma extensão do nosso culto. Então, o pastor tem divulgado todas as segundas-feiras e nós temos a oportunidade de crescer em família. Esse crescimento, ele vai ser importante com o que a gente tem aprendido, né, nessa mensagem do caminho da restauração. A semana toda nós estamos tendo as programações. Então, não perca a oportunidade, compartilhe, se inscrevam no canal do YouTube, na plataforma, se inscreva no site da igreja, se inscreva no Facebook. Nós temos a oportunidade, né, de poder divulgar a palavra do Senhor. Então, aproveite, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para vocês receberem as notificações. Lá estão as pregações. Nós temos recebido diariamente, de segunda a sexta, uma mensagem rápida, uma devocional do pastor Darcy, e ela fica na plataforma do YouTube. Então, é uma oportunidade, além de você fazer a sua devocional na igreja, na sua casa, você ter a oportunidade de divulgar para os seus amigos também. Não perca essa oportunidade, irmãos. Vamos participar. Nesta semana, na quinta-feira, a gente vai ter a reunião de oração, então também participe conosco. Vamos lembrar, irmãos, vai aparecer o WhatsApp da igreja. Quem estiver precisando de um cuidado pastoral, mande uma mensagem, grave um áudio, sinta-se à vontade que você vai poder agendar. Faça parte da nossa família, família da fé. Deus abençoe, uma boa semana, um abraço a todos.